Amém, amém, amém. Deus abençoe. A nossa leitura será em Números, capítulo 9, verso 15 ao 17. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Ensina-nos, ó grande mestre, onde estabelecer o nosso arraial. Precisamos do teu ensinamento, da porção bendita da sua palavra, para satisfazer o nosso coração, nossa alma. Tu tens dado a porção para o seu povo, mas o Senhor disse para Moisés: eu sou a sua porção. Tu és a porção dos seus filhos, do seu povo, neste dia final. Queremos alimentar nossa alma com esta palavra que não desvanece, alimento maravilhoso que dá substância para vencermos os espíritos que estão nos seguindo neste tempo final, perseguindo-nos para que venhamos cair. Mas quando esses espíritos percebem que ao mesmo tempo que eles estão tentando nos enganar, nós estamos enganando, mais bravo eles ficam. Mas o Senhor é o que toma a dianteira. Quando o inimigo vem como a corrente de águas, diz o profeta de Deus, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E nós estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentarmos. Onde você quer estar? Eu quero estar onde Jesus está. Vamos pensar nisto. Eu quero estar onde Jesus está. E por que uma leitura desta para um título deste? Nós vamos chegar lá. Porque não existe outro lugar melhor. Se houvesse, mas só existe um lugar bom, e é onde Jesus está. Onde ele não está, não adianta você querer estar. Não é bom. A Babilônia, naquele tempo de Nabucodonosor, Deus estava dentro da fornalha. Era o lugar bom para se estar. E a maioria das vezes não cremos assim. Lugar bom para estar é lugar onde temos mais sossego, mais paz, e não fogo. Agora Deus estava lá dentro do fogo, dentro da fornalha, e foi por isso que aquilo tornou-se o melhor lugar para se estar. Não importa como está o lar, se você descobre
que Deus está no seu lar, é o melhor lugar para você estar no seu lar do que de casa em casa. Temos que descobrir o melhor lugar e ver onde Deus está. No tempo do rei Dario, o melhor lugar era a cova dos leões. Deus não estava lá fora no movimento do rei. Deus estava dentro da cova dos leões. Quando Deus permite um filho dele ir no lugar, Deus nunca deixou ninguém sozinho. Quando ele permite, ele está te esperando lá. E na hora da nossa morte, irmão Brana diz que Jesus Cristo está na porta da morte, nos esperando. Porque na porta da morte, o diabo pode ficar ali também esperando. Mas a hora que um santo de Deus parte, o diabo nem vê, porque ele está esperando dele. Assim como ele não viu Moisés, ele não vê eu nem você. E ele não viu Moisés, que ele ficou à procura e passou anos e anos. E ele estava preocupadíssimo em saber onde foi sepultado Moisés. Ele morreu, mas eu não vi. E assim acontece conosco. E não que Satanás é cego, só que nós não somos dele. Então ele só pode ver o que é dele. Já que eu não sou dele, ele não me vê, ele não te vê. E é por isso que o irmão Brana diz que Jesus está de pé na porta da morte. Morreu. Tem coisa, eles fazem algumas ficção, alguns filmes, e o indivíduo morre, um diabo feio, em formato de escurinho. Por que eles não falam diabo branco? Que problema eles têm com o negro? Faz um diabo escurinho, aquela coisinha mais esquisita, catando o indivíduo e arrastando para o inferno. Não. Na verdade, o diabo está levando muita gente, porque ele está na porta da morte também. Mas como o diabo é autor da morte e Jesus é o vencedor da morte, aqueles que morrem no diabo, o diabo leva para si. Aqueles que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer. Haverá uma ressurreição e o melhor lugar é estar onde Cristo está. E se Ele está aqui hoje, eu quero estar aqui. E aonde Ele estiver amanhã, eu quero estar. Aleluia. Estava pensando que Deus estava no Egito. Deus estava sendo liderado por Faraó. E Faraó punha um cargo pesado sobre o povo, e é o povo de Deus. E Deus estava lá, porque onde está o povo de Deus é que Deus está. Aquele é o lugar. Quando os irmãos de José venderam José, no presente momento parecia ser a coisa mais turbulenta, terrível, vender aquele rapaz. Que coisa tremenda. Passou anos, eles tiveram que ir exatamente para o lugar que José estava, porque Deus estava com José. Você já pensou bem que, falando em Jacó, um grande homem de Deus, depois da mudança, da transformação, que a gente nunca é grande quando está aquém daquele val de Jaboque. Você começa a perceber a grandeza de Deus em você e de você em Deus, é quando transpõe o val de Jaboque e tudo muda.
muda a vida, fica manco, muda nome, e aí ele vai prosseguindo. E ali que ele é um homem vitorioso. Deus estava esperando Jacó onde? Do outro lado do vale. E sempre Deus está te esperando num lugar sozinho. O diabo também. O diabo gosta de pegar sozinho. O diabo gosta de pegar a mulher fora do marido, para ele poder falar algumas palavras dóceis que o marido nunca falou, para ver o que ela vai fazer, se ela vai ter emoção, sensação, arrepiar. O diabo gosta de pegá-la sozinha. O diabo gosta de pegar um homem sozinho também. Mas Deus gosta de pegar também sozinho, não é em grupo não. Não é grupo de gente que Deus gosta de pegar você, Ele gosta de pegar sozinho. Porque tem hora que você ouve a mensagem, parece que é só você que está ouvindo a mensagem. Parece que é só você que está entendendo o que o pregador está pregando. Então você se sente sozinho ali, mas sente tão animado, sente tão bem, porque você sabe que tem uma luz, uma revelação que tem descido ao seu coração. Isto é o que te anima. Você sabe que Deus está ali. Quando você desconfia que Deus não está mais aqui nessa igreja, então o que você faz? Você procura outra. Quando eu percebi que Deus não estava na igreja que eu vivi há 30 anos atrás, e que lá só tinha bênçãos naturais, mas Deus é a palavra. E denominação não tem palavra. Denominação tem catecismo, tem livrinho de história, tem repetição de curas que Jesus fez, mas não tem realidade da palavra do Deus vivo. Então, quando eu percebi que Deus não estava lá, eu saí de lá. Você sabe que eu achava aquele lugar o melhor lugar que tinha. Eu dizia para outras pessoas, eu não saio daqui de jeito nenhum, porque esse é um bom lugar, até que eu enxerguei. A hora que eu vi que tinha um lugar melhor que aquele, eu disse, ó, tchau mesmo. Encontrei um bom lugar. É como o hino, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Como que é o mais? O escolhido dos milhares para mim, do vale ele é o lírio, a estrela da manhã. E aí? Coisa boa, quando você acha, você vai atrás dele. Você tem que achar esse bom amigo, esse lírio. Você tem que ver se Deus está onde você está ou não. E aí você vai notar se Deus está no seu lar ou não, se Deus está naquilo que você pensa ou não, se Deus está naquilo que você crê ou não. Você tem que descobrir isso. Quando você descobre, você vai atrás de Deus. Você vive muito tempo sem saber que Deus não está naquele lugar. Você vive. Mas o dia que você descobre que Deus não está lá, você se desespera. Diz, eu quero Deus. Onde Ele está? Onde Deus está? Então eu estava pensando nisso, que Deus lá no Egito, naquele sofrimento tremendo, e Faraó martirizando o povo, chicoteando o povo, aqueles grandes administradores, que sempre quando alguém tem força para mandar, ele bate nos outros. É só ter força. Por isso eu sempre digo, o microfone, quem usa-se do microfone, tem uma força tremenda. Mas e cadê a oportunidade para a irmã, para o irmão se defender também no microfone? Se defender. Se ele ou ela se são caluniados, cadê o microfone para eles poderem se defenderem? Porque quem usa o microfone está com uma grande arma perigosa na boca, falando para todo mundo. Mas o outro quer também. Por isso que eles têm que ter armas, como microfone em denominações, para poder se defender daquilo que pregamos.
É um direito de todos ter um meio de defesa. Eles precisam defender. Enquanto eles defendem a Santíssima Trindade, nós defendemos Jesus Cristo. Enquanto eles defendem a mulher pregadora, nós defendemos Paulo, que diz para ficar calada. No final das contas, nós vamos ver quem é que ganha. Vamos deixar para o final. Você diz, não, vamos deixar para o final. Quem é que vai ganhar? Você que defende a Trindade que não tem na Bíblia, você que defende uma mulher pregadora que na Bíblia não tem, ou nós que vamos continuar defendendo Paulo, a Bíblia, do jeito que está. Porque aonde Jesus está, eu quero estar. Aonde ele estiver, eu quero estar. E ele mesmo diz assim, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. E aonde ele está, eu quero estar com ele. Volta lá, ele estava no Egito, amassando barro. Mas como? Deus estava naquele povo. Egito não era gente de Deus. Faraó não era de Deus. Não tinha uma nação de Deus, senão Israel. E se Israel era a nação de Deus, Deus estava em Israel. E o que fizesse contra Israel, estaria fazendo contra Deus. Por isso, Deus abençoou cada um de nós em Abraão. Nós fomos abençoados no crente Abraão. Israel foi abençoado também no patriarca Abraão. E quem abençoa Israel até hoje é abençoado. Quem amaldiçoa Israel até hoje é amaldiçoado. Porque você não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então, quando Deus saiu do Egito, o povo de Deus saiu do Egito. Foi Deus saindo do Egito. Irmão, você não sai de um lugar se Deus não sai. Você tem que aprender isso. Você não sai de um lugar se Deus não sai daquele lugar. Se você é de Deus, você só sai daquele lugar se Deus sair daquele lugar. Quando Deus saiu do Egito, Israel saiu do Egito. Mas Deus tomou a dianteira. Ele usou um homem. E com aquele homem, Deus condenou a nação inteira. Não somente condenou o povo egípcio e os matou no Mar Vermelho, como também condenou o próprio Israel, que saiu, que era um povo de Deus, mas irritaram a Deus, murmuraram contra Deus e contra o seu profeta. E Deus disse: eles não vão entrar na terra que jurei dar a vossos pais. Eles não vão entrar. E não entraram mesmo. Onde Deus estava? Estava lá no Egito, saiu do Egito, andou no deserto. Quando o povo desobedeceu, Deus saiu deles. Deus os deixou. Onde Deus estava? Naquela geração mais nova. Ele tomou uma nova geração para poder prosseguir. Ele deixou a velha geração pentecostal e tomou a nova geração da mensagem do dia e prosseguiu. Mas que ele saiu exatamente nesse período. Ele saiu com um povo pentecostal, falando línguas, curando enfermos. E quando Deus saiu desse movimento, irmão Brana saiu. Quando o irmão Brana saiu, eu saí, você saiu. E se nós não saímos, nós estamos escravizados até hoje pelos faraós da vida. Faraós não foi só naquele tempo, não. É todo mandão, é todo dominador, é todo que prejudica o povo de Deus. Governos que prejudicam o povo de Deus. Pregadores que prejudicam o próprio povo de Deus. São faraós. Deus nos livre de ser um faraó dentro da mensagem. Faraó não deixa o povo sair de Laodiceia.
Deus faz milagres, Deus mostra maravilhas, mostrou os selos revelados, e os faraós ficam ali com o coração duro e não deixam o povo sair. Enquanto não há morte espiritual, lá foi morte física, e o irmão Branham diz que o que alcançou o povo pentecostal foi morte espiritual, assim como a morte dos primogênitos chegou lá no Egito. A morte espiritual entre os pentecostais. E é por isso que eles não podem, de maneira alguma, ver esta mensagem. Morte espiritual. Deus pegou o seu povo e tirou das denominações. Deus pegou você e tirou de Laodiceia. Laodiceia é esse sistema mundial de igreja. Deus tirou você de lá. É um sistema que o próprio Deus diz: esse sistema é infeliz, miserável, pobre, cego e não sabe. Deus te tirou de lá. Sabe que eu e você devemos ser agradecidos, como uma prostituta que foi tirada da miséria e da desgraça por um homem que a redimiu. Ela nunca mais quererá voltar àquela perdição de estar de braço em braço, mas ser agradecida por alguém que a libertou daquele cativeiro imundo. A igreja tem que ser agradecida a Deus, porque Deus mandou um profeta para nos libertar desse cativeiro laodiceano. Nos tirou de lá. Só o braço de Deus pôde fazer isso, irmãos. Esse povo levanta contra essa mensagem, como o Egito levantou contra Moisés e contra Israel. Mas não tem um que levanta contra essa mensagem que não morre espiritualmente. Eles morrem e não sabem. E depois vai prosseguindo assim, não tem um que levanta contra a terceira etapa pregada pelo profeta que não está morto. Não tem um pregador que diz que irmão Branham não revelou os 7 selos, que ele já não está morto espiritual. E a sua igreja, outra defunta florida. A nossa vida precisa estar pautada com as escrituras do dia, com a mensagem que está cumprindo hoje. Onde Deus está, eu quero estar. Ele saiu do Egito, Israel saiu. Deus saiu de Laodiceia, eu também saí. Isso tem que me ajudar, porque Deus tem um lugar para nos levar. Deus saiu do Egito com aquele povo com uma promessa: vocês vão para Canaã. Conosco também foi a mesma coisa, ainda que nós já caminhamos esses 40 anos no deserto. Olha aí, quase 40 anos no deserto, caminhando, mas estamos certos da Canaã, onde nós estamos hoje. Eu não estou no Egito, eu não estou no deserto, eu já passei o mar, já passei o rio. Já passou você? Olha onde você está, é onde Deus está. É onde Deus está. Então já chegamos em Canaã, porque Deus é o Espírito Santo. Onde Ele está? Deus não está lá atrás, Deus está sempre na frente. Deus não deixa o povo ir na frente e dizer: não, vai lá, depois eu vou. Ele vai primeiro. Deus vai na frente. Deus deu a promessa, Ele foi na frente. Ele prometeu salvar, Ele salvou. Ele diz: eu anunciei, eu salvei. Ah, mas não foi o filho? O filho era Deus, porque foi Ele quem disse em Isaías: eu anunciei a salvação, Isaías 43. Eu anunciei a salvação e eu salvei. E eu a fiz ouvir. Até para isso, Ele fez a prostituta ouvir e não fez a Anás ouvir. É Ele quem faz ouvir. Quem faz você ouvir essa mensagem é Deus. É Ele que anunciou que mandaria o 7º anjo, e foi Ele quem fez isso. Eu não ouvi porque eu sou bom, nem você é um povo bom, não. Nós ouvimos porque Ele anunciou, Ele salvou, Ele ouviu através de nós. Ele diz: eu os fiz ouvir. Deus chega na gente e diz: escuta. O outro diz: não escuta. Deus fala: escuta. É Deus que faz a gente ouvir. Tem muita coisa para dizer: não ouça isso. Deus diz: escuta sim.
Não dê ouvido a mais ninguém, escuta isso daí. É a palavra da hora, é onde Deus está, e aonde Deus está, eu quero estar. Deus não está com Lutero hoje, Deus não está com Wesley hoje, Deus não está com os pentecostais hoje. Eu quero estar onde Deus está. Deus não está na primeira e segunda mensagem do irmão Branham hoje. Se você isolar a primeira e segunda etapa, Deus não está. Você tem que ajuntar a primeira e a segunda e comer junto com a terceira. Aí você tem o que? Cura divina, você tem sinal nas mãos, como William Branham teve, e você terá revelação da palavra, a palavra falada. E a palavra falada, como o irmão Branham disse, que isso vai acontecer. A gente tem até o tempo certo da palavra falada acontecer. A gente pode usar da palavra falada para cura, para salvação de filhos, de família. Você pode usufruir disso agora, se você quiser. Mas o real que o irmão Branham disse, ele disse que isso vai manifestar quando a união da igreja chegar. A hora que a união apertar, ele diz, aí vai manifestar a palavra falada que vocês têm visto parcialmente, ela chegará em plenitude. Então, isso é o que eu aguardo. Se tem alguma coisa que eu aguardo, é um poder para a hora que o inimigo levantar contra nós, a gente vermos Deus levantar a bandeira também. E você vai estar firme naquele lugar, porque Deus está ali. Na era das trevas, Deus estava nas arenas. Deus estava com a barriga cortada, com o pescoço roçado e cerrado, braço decepado. Deus estava assim. Cada eleito que partiu naquele dia, Deus estava nele, dando força. Ninguém morria daquele jeito se Deus não estivesse naquela pessoa. Era o lugar que Deus estava. Você chama perpétua infelicidade aquelas duas jovens. Como que elas podiam morrer daquele jeito? Deus estava nelas. Era onde Deus estava. Não estava nos homens, estava nas mulheres. Elas foram fiéis. Lá no reinado de Nabucodonosor, você vai ver Deus em Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, mas que homens, como esses homens podem ser valentes desse jeito? Falar o que fala, ele é grande? Não, ela é pequenininho. Como que fala desse jeito? É porque é reliento? Porque sempre quando a gente é pequeno, chama a gente de reliento. É que nem o garnizé. Aquela coisinha que não aguenta a briga, mas está pulando. Faz que canta também, quase que ninguém presta atenção nele. Mas Deus estava naqueles três. Deus estava naqueles três. E você sabe que Deus deixou para estar em Daniel mais para frente. Porque naquele tempo Daniel estava ali também. Mas a Bíblia fala só dos três. Aqueles três que não dobraram. Daniel tinha pedido também. Eles não queriam contaminar-se com as iguarias do rei, mas Deus deixou ele para o reino do rei Dario. A hora que chegou aquele reinado do outro rei, estava Daniel. Agora é sua vez, Daniel. Ali atrás foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora é Daniel. Lá foi 3, aqui é 1. Vamos ver agora. E ele foi tão fiel, não parou de orar a Deus nem 1 minuto. A Bíblia diz que ele não temeu ao mandato do rei. Os filhos de Deus são tremendos nessa terra. Não teme mandato de ninguém. E são rebeldes contra o governo? Não. Se tem que pagar imposto, ele paga imposto para o governo, paga imposto para o prefeito, paga imposto predial, né? Você paga tudo, não paga? Paga. Paga. Mas só que tem uma coisa. Com respeito às promessas de Deus, eles permanecem firmes naquelas promessas e dizem, olha, eu creio. O rei se enraiveceu e diz, eu quero ver se o vosso Deus vai vos livrar das minhas mãos. O rei, quando pega a força, assim, eu vou te falar, ele rasta mala. E aqueles homens chegaram a dizer que eles iam mostrar isso. Diz, olha, ainda, rei, ó majestade, ainda que o nosso Deus não nos livre das suas mãos. Como Deus gosta desse tipo de crente.
Não é aquele crente, não, Deus vai me livrar. Ô Senhor, tem misericórdia, não deixa eu morrer não. Falou, Senhor, estou te seguindo, o Senhor sabe, pago o dízimo, faço de tudo, venho na sua casa. Tem misericórdia de mim. O Senhor vai me atender? Não, ainda que Ele não nos responda. Tem uma coisa, rei, nós não vamos dobrar. Quem dava força para esses homens? Era Deus. Por quê? Porque Deus estava ali. Era Deus que estava falando na boca deles. Fala aí. Fala para eles que ainda que eu não faça nada por vocês, que vocês não vão fazer o que eles querem. Diga para ele. E eles abriam a boca e não temiam o mandamento do rei. Diziam, rei, se o nosso Deus não nos livrar, nós vamos morrer. Daqui a pouquinho nós vamos ter um torrãozinho negrinho aqui, um pretinho, tudo queimado, mas não tem problema. Só que nós não vamos dobrar. Vocês podem fazer o que quiser, mas não vamos dobrar a Santíssima Trindade. Ela não é de Deus. Deus é uma trindade como nós vemos, não como eles pregam. Deus é uma trindade como o homem o é. É uma pessoa, corpo, espírito e alma. Deus também é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. E São João veio e diz assim, no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Quer dizer, outro fora do Filho Jesus Cristo é mentiroso. Este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O irmão já passou por aqui. Que coisa, irmão, foi cedo, né? Talvez eu te desobedeça também. Eu não temo o seu mandato. Aí você fala assim, a fita acaba. Glória a Deus. Tem muita coisa boa. Mas eu estava pegando essa escritura, que a coluna de fogo, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. A nuvem saía de cima da tenda, ó, os filhos de Israel, e ia embora. Parece esses irmãos que não param em casa nenhuma. Filho de Israel. Eles, viu, a nuvem movia. Eles, vamos embora, vamos preparar. Alguém estava preparado ali para ver. Devia ter uma atalaia. Como tinha atalaia para ver o inimigo, devia ver, sondar. Olha a coluna. Olha a coluna. Ó, está parada. A hora que ela mover, vai dormir, pode dormir. A hora que ela mover, eu aviso vocês. Era só mover, tocava a trombeta lá e o povão acordava. É a coluna de fogo que está movendo, é a nuvem que está saindo. Vamos embora, gente. E aí a nuvem foi saindo, irmãos. Foi saindo de Lutero, passou para Wesley, saiu de Wesley, passou para os pentecostais, saiu dos pentecostais, passou para William Branham, saiu da primeira e segunda etapa do William Branham, entrou na terceira. Agora Deus escondido na terceira etapa. Deus está escondido ali. Eu quero ver se você quer estar onde Jesus está. Amém? É ali que eu quero estar, porque eu já saí de todo o movimento para estar onde Jesus está. Eu tenho muita escritura, mas não vai dar tempo. Quando o Espírito Santo, o Senhor Jesus pegou os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, o Senhor Jesus pegou e soprou sobre eles, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Irmãos, esses discípulos podiam ter teimado, serem teimosos, porque Jesus soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Aí depois, São Lucas disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Se vocês fiquem em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Se tivesse algum teimoso ali, dizer, eu já recebi, ele já soprou sobre nós. Aquilo era só o sopro da promessa. O cumprimento não foi naquela hora, o cumprimento foi lá na frente, quando eles puderam receber o Espírito Santo 40 dias após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Passou aqueles 40 dias, mais 10 dias para cumprir o Pentecostes. Aqueles 40 dias, Jesus ainda andou com eles.
Isto é uma esperança que nós temos, que os nossos irmãos que partiram vão estar conosco, e nós vamos dar umas voltinhas com eles por aí, daqui a pouco a gente desaparece com eles também. Vai embora. Isso vai acontecer só com os verdadeiros crentes. Mas com quem? Aqueles que sabem onde Jesus está. Jesus estava mostrando para eles a promessa, mas só que aquela promessa ia cumprir mais para frente. E eles ficaram lá na cidade de Jerusalém até. Não adiantou 2 dias, 3 dias, eles ficaram até cumprir 50. Quando cumpriu 50, eles notaram que desceu o Espírito Santo lá dentro, com uma língua de fogo partida, e caiu uma faísca em cada um. E o Espírito Santo tem dado faísca até hoje. Já jogou faísca para todos nós. Você sabe onde ele está agora. Se os pentecostais soubessem que Jesus saiu do movimento deles e está no movimento do profeta do dia, e eu vou para dentro da mensagem, porque eu não aguento ficar sem isso. Se nós na mensagem aprendêssemos a viver a terceira etapa, sabendo que Deus não está mais na primeira e segunda. Você pode usufruir de curas, de bênçãos, de sinais, que estão todas na primeira e segunda etapa do ministério de Mombrana. Pode usufruir, mas você tem que saber que Deus está esperando o eleito na terceira etapa. Diz, enquanto você não chegar ali, você não está no lugar que Jesus está. E eu quero estar onde Jesus está. Ali onde Jesus está, ele diz, rapaz, aqui mistério não é mistério mais. Até ali, a segunda etapa, mistérios continuavam mistérios. Mas aqui, mistério não é mistério. Até o que não está escrito naquela pedra, agora você já sabe, porque não é mistério mais. Era antes, mas não é mais, porque já foi revelado. Que Deus nos ajude. Senhor, nós desejamos estar onde o Senhor está. Eu sei que o Senhor está nessa revelação da palavra que o Senhor deu ao profeta, e que ele teve essa última etapa, e depois dessa última etapa o Senhor levou ele embora, e a sua igreja precisa estar nessa última etapa, antes dela ir embora. O Senhor não vai levar essa igreja embora enquanto ela não chegar nessa última etapa, a terceira etapa, abertura da palavra, revelação dos selos, dos trovões que já foram revelados para o profeta, e ele revelou dentro dos 7 selos para nós. Nós queremos encontrar a cada momento essa revelação. Em nome do Senhor Jesus, te damos graças pelo que podemos já ver para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Esta mensagem é a mão de Deus estendida para a gente. Você deve perceber que a mão de Deus se estendeu e você agarrou na mão dele e agora está caminhando sobre esse abismo terrível. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu
sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu